Fala molecada, beleza? Vocês estão de boa? Estão de suaves? Bem, agora a gente vai ter que trabalhar desse jeito, né? Vai ter que ser à distância. Aqui nós vamos retomar um pouquinho das nossas aulas, né, de física de um jeito diferente. Hoje nós vamos ver campo elétrico. Campo elétrico, continuando aí a parte de eletrostática, tá bom? O interessante aqui é saber o seguinte, que o campo elétrico, ele é uma coisa invisível. Ninguém já viu esse negócio. Na verdade dá para ver, mas tem que se fazer um experimento para conseguir enxergar o campo elétrico. Mas ele por si só é uma coisa invisível. Bem, mas quem que idealizou isso daí? Quem que teve a brilhante ideia de saber o que vem a ser, de onde surgiu esse campo elétrico? Bem, lá nos primórdios não, né? Mas lá pelo século 18, 19, um físico chamado Michael Faraday, ele pensava assim, bem, que estranho, eu tenho dois corpos eletrizados, digamos, um corpo positivo e um corpo positivo. Eles sabiam já que dois corpos com o mesmo sinal, com a mesma carga, eles se repelem, como a gente já sabe, pela força elétrica, lei de Coulomb, que é o conteúdo anterior. As duas cargas se repelem. Mas que estranho, como que duas cargas se repelem, tem uma força, se não tem nada entre elas? Se não tem alguma coisa física que está empurrando ou atraindo, se as cargas forem opostas. Aí você para pensar. Quando você vai empurrar uma cadeira, ou vai empurrar um armário, ou uma mesa, você está aplicando uma força com o seu braço. É uma coisa, há um contato físico. Mas no caso de cargas elétricas, não tem contato. Não existe contato físico. Então Michael Faraday, ele pensou assim, bem, se não tem um contato físico, existe alguma coisa entre esses corpos que está fazendo com que eles tenham este contato físico, só que não real, uma coisa não dá para sentir nem para ver. Então ele idealizou o quê? Ao redor de uma carga elétrica, existe um campo elétrico, um campo de força que vai atuar entre as cargas. Beleza? Ok. Então, como que eu sei que existe um campo elétrico em algum lugar? Aqui, ó. A gente sabe que o campo elétrico ele existe, por quê? Se a gente pegar uma carguinha de prova, uma carguinha pequenininha, e colocar ela numa região do espaço, digamos que não exista gravidade nesse lugar. A gente coloca lá uma carga positiva, ela tem que estar eletrizada, tá? Ou positiva ou negativamente. A gente coloca ela num certo ponto do espaço, de repente, se você solta ela, ela começa a se locomover para algum lugar, quer dizer que tem uma força empurrando ela. Se tem uma força empurrando ela e ela está carregada eletricamente, é uma força elétrica. Se existe essa força elétrica neste lugar empurrando a carga, quer dizer que ali existe um campo elétrico. Então que nem aqui, eu tenho meu desenho aqui. Meu desenho não é muito bom não, mas fazer o que, né? Dá pro gasto. Eu tenho aqui uma cargona bem grandona. Eu faço desse jeito para parecer que é uma carga grande, né? Quantidade de carga bem grande. Eu tenho uma carga bem grande aqui e ao redor dele gera um campo elétrico. Este campo elétrico ele se expande pelo espaço. Obviamente que a gente está aqui num plano 2D, né? Agora a gente tem que fazer isso daí para um plano 3D. Pensar nisso daqui como sendo uma esfera e o campo elétrico todo ao redor dele. Esse campo elétrico ele se expande pelo espaço. Já vou falar algumas propriedades desse campo elétrico. Tá? Aí eu tenho uma carguinha de prova lá longe, a uma certa distância. E aí, esse campo elétrico vai chegar até ele. Essas flechinhas aqui, em vermelho, vai chegar até a minha carguinha de prova. Aí o que vai acontecer? Concorda comigo que as duas são positivas?
a minha carguinha de prova e a minha cargona. Se elas são positivas, o que vai acontecer? Repulsão. Essa carga aqui, não vamos prestar muita atenção por enquanto nela. Ela está parada. Vamos mais nessa daqui. O que vai acontecer? Essa pessoinha aqui, ela vai ser repelida. Concorda comigo? Ela vai ser repelida por essa. Então vai surgir uma força elétrica, que é este vetorzinho aqui, essa flecha, que vai empurrar ela para lá. Beleza? Se ela for empurrada, ela está no vácuo, lá no meio do espaço, digamos que não existe a gravidade, então ali existe também um campo elétrico E que está atuando sobre ela, no caso, nesta direção. Professor, por que você coloca essa flechinha em cima? É um vetor também? Não, quer dizer que esta flechinha é o campo elétrico e o campo elétrico é uma grandeza vetorial. Uma grandeza vetorial, ela tem que ter sempre direção, sentido e intensidade, tá bom? Nossa, professor, mas que negócio mais louco isso daí? Tá meio estranho. Cara, pensa na gravidade. A gravidade e campo elétrico são quase a mesma coisa, quase. Conceitualmente parece que são iguais, mas assim, se a gente for estudar mais a fundo, não são. Mas pensa assim, eu tenho aqui a minha caneta. Eu estou na Terra, ok? A gente está aqui no planeta Terra. Essa caneta, ela está dentro do campo gravitacional terrestre. Concorda comigo? Como que eu sei isso, professor? Que tem uma força de atração gravitacional sobre ela. De modo que, se eu soltar ela, o que vai acontecer? Ela vai cair. Por que ela caiu? Porque tem uma força gravitacional atuando sobre ela. Mas, professor, eu não vejo nada puxando ela. Eu não vejo nada que está puxando ela para baixo. Exatamente, porque é um campo de força. É um campo invisível. O campo gravitacional também é invisível aos nossos olhos. Nós não conseguimos sentir ele com o nosso tato, com o nosso olfato, ou ver com a nossa visão, ou escutar com a nossa audição. É uma coisa invisível. Nós sabemos que ele existe porque nós estamos acostumados, porque ele puxa a gente para baixo, para o centro da Terra. A mesma coisa aqui. Mesmíssima coisa. Tá? Então está atuando sobre o nosso corpo, lá, nossa carguinha de prova. Todo corpo eletricamente carregado gera um campo elétrico ao seu redor. Gera um campo elétrico. Geralmente nos problemas de vestibular, no Enem, os corpos eles são esféricos, são mais simples de trabalhar. Mas, vou falar sobre isso agora. Se eu tenho uma carga positiva, esse campo elétrico ele fica com as suas flechas todas voltadas para fora. Parece um sol, né? Ai, que belezinha. Essas flechas, elas ficam radiais, todas partindo do centro da carga e indo para fora dela, formando um lindo sol. Se a carga é positiva, essas flechas apontam para fora. Olha que beleza? Se as cargas são negativas, a direção é a mesma, porém o sentido é o oposto. É tudo para dentro. Olha lá que bonitinho. Lembre-se disso, isso daqui é muito importante. Carga positiva para fora, sai de dentro e vai para fora. Carga negativa vem de fora para dentro. Beleza? Professor, e se fosse um corpo cúbico? Aí seria um pouquinho diferente, tá? Porque dependendo da forma do corpo, as linhas de campo ficam um pouquinho distorcidas, tá bom? Mas vamos trabalhar geralmente com cargas esféricas. Tá, professor? E o que acontece quando nós colocamos dois corpos eletricamente carregados perto um do outro? Esses dois aqui estão separados. Eles estão sozinhos, alone. Estão alone in the dark, né? Estão sozinhos no espaço. O que vai acontecer quando eu colocar uma próxima da outra? Vai acontecer isso. Você concorda comigo que desse daqui está saindo, não está? Está saindo as linhas de campo. Nesse daqui está entrando. Na hora que você aproxima as duas, há uma convergência de linhas de campo. Tá vendo? Ó? Esse que está saindo converge com esse que está entrando. E essas daqui ao redor vai um convergindo com o outro. De modo que essa
convergência de linhas de campo faz com que as cargas se atraiam. Professor, dá para ver isso daqui visualmente? Dá para ver sim. Só que quando está acontecendo num lugar normal, é invisível. Mas é realmente que está acontecendo. Ah, professor, eu já vi isso daqui na parte de ímãs. Eles colocam umas pozinhos de ferro lá, formam as mesmas linhas. É o mesmo conceito. Vamos chegar ainda na parte de ímãs. É o mesmo conceito. Então há uma convergência aqui e elas se atraem. É como se fosse uma mola que uma puxa a outra. Ela estivesse esticada e aí uma vai puxando a outra. Mas, professor, se as cargas forem iguais, aí vai acontecer isso. Se eu tenho duas cargas positivas, o que está acontecendo? Das duas está saindo as linhas de campo. Então, na hora que uma chega perto da outra, o que vai acontecer? Há uma divergência. É como se fosse uma mola, você tentando pegar uma mola e tentar comprimir ela. Aqui você está pegando uma mola que está normal e você está esticando. Aqui você pega uma mola normal e você está comprimindo. Na hora que você tenta chegar isso perto disto, vai ter uma divergência entre as linhas de campo. Uma não quer ficar perto da outra, então você tem que fazer uma força muito grande para aproximá-las. Ok? Esta é a diferença entre convergência e divergência. Atração e repulsão de cargas. Então é por isso que fica daquele jeito estranho, né? Por isso que cargas de sinais opostos se atraem e de sinais iguais se repelem, né? Exatamente, por causa dessas flechinhas aí. Beleza! Mas, como vocês sabem, tudo na física é calculável. Então, não podemos ficar fora, né, das nossas formulinhas. Eu tento fazer para vocês aqui do jeito mais simples possível para vocês entenderem. Para o campo elétrico, tem duas fórmulas, duas formulinhas. Já vou falar para vocês como que vocês vão diferenciar uma da outra. Bem, como que você diferencia? Não, primeiro vamos falar o que quer dizer uma e o que quer dizer a outra. Minha filha está aqui querendo entrar. Ai, filha, cuidado aí. Bem, essa primeira fórmula aqui é a fórmula original do campo elétrico. Não que a outra seja, as duas são a mesma coisa, mas essa daqui é a fórmula original. Essa daqui é a fórmula da carga grande, tá? Então vou até fazer uma flecha em preto aqui, para vocês entenderem melhor o que está acontecendo. Então essa daqui é da carga grande. Beleza? Tá bonito meu mapa conceitual? Tá bonito, né? Bem, a carga grande, ela faz o seguinte. Esse Qzão aqui é este Q aqui. É a carga desta esfera. O campo elétrico é igual à constante eletrostática, que é 9 vezes 10 a nona, a mesma lá da lei de Coulomb, vezes o módulo da carga elétrica. Por que módulo, professor? Porque independe dela ser positiva ou negativa. Aqui você está calculando o quê? Intensidade do campo elétrico, dividido pela distância ao quadrado. Que distância, professor? A distância do espaço que você quer calcular a intensidade do campo elétrico. Digamos, eu tenho aqui a minha cargona e eu quero calcular o campo elétrico nesse pontinho aqui do espaço, P. Eu tenho que saber a distância daqui até aqui. Beleza? Por isso eu coloquei aqui, ó, a distância entre as duas cargas. Nesta fórmula, ela é essencial. Então, beleza. Eu tenho aqui, já falei delas. Então, a carga elétrica ela é medida em Coulomb. A constante eletrostática, 9 vezes 10 a nona, Newton metro quadrado por Coulomb quadrado. A distância, não esqueçam desse quadrado, é muito importante. A distância é medida em metros, sempre em metros. E esse é o meu campo elétrico. Professor, mas por que E e não C? Porque C já é a unidade de medida de campo elétrico, Coulomb. E porque tudo está em inglês na física. Então, electric field, né? Olha que belezinha. Quer falar um oi para a molecada aí? Vem cá. Tá difícil aí? Vem. Fala oi. Manda um beijo pro pessoal. Linda minha filha, né? Não fica de zoião não, hein? Bem,
Esse campo elétrico também está em módulo. Por que está em módulo? Porque você vai medir a intensidade dele. O campo elétrico é um vetor, ele tem direção, sentido e intensidade. A fórmula, a equação, te dá o resultado da intensidade dele, o número, tá bom? Beleza. E qual que é a unidade de medida de campo elétrico? Newton por Coulomb. Beleza? Beleza. Agora vamos para outra fórmula do campo elétrico. Essa fórmula é para cargona e esta fórmula é para carguinha. Vou fazer uma flecha aqui, nossa, tá longe, hein? Vamos fazer aqui, é para carguinha. Vou colocar do lado aqui, tá? Para o Qzinho, tá? Por que essa daqui é para o Qzinho? Porque agora vamos nos focar neste carinha aqui, na carga de prova. Para eu calcular o campo elétrico que está atuando sobre ela, na carga de prova, eu tenho que fazer o quê? Pegar a força elétrica que está empurrando ela, que está aqui, esse vetor aqui é a força elétrica. Ah, mas está de vermelho, por que você não faz de outra cor? Vai me confundir. Tá bom, eu vou fazer de outra cor. Vamos apagar aqui. Vamos apagar o fel aqui, vamos colocar ele de preto. Então, aqui, fel. Professor, por que aqui você não põe módulo? Porque aqui é um vetor, tá? Então, é a força elétrica, pode estar apontando para qualquer lugar, atraindo, repelindo. A intensidade dela, que é sempre medida em newtons. Toda força na física é medida em newtons, tá? Essa daqui é o valor da carga elétrica, né? Dessa pequena carguinha de prova. E esse é o campo elétrico, tá? Qual que é a diferença dos dois? Quando você vai ter problemas de campo elétrico. A diferença é a seguinte, meus queridos. Quando o exercício, o problema, lá no vestibular, na prova, né? Quando o problema te dá distância sobre campo elétrico, te dá distância ou te pede distância, é essa fórmula. Agora, se ele não te dá distância e não pede distância, não menciona distância no problema, é esta fórmula. Beleza? Vou até anotar para vocês aí para ficar mais, para vocês não esquecerem isso. Então, esta fórmula pede distância. Nossa, professor, ficou muita coisa aqui. Ficou. Eu vou fazer um asterisco aqui, ó. Vou fazer um asterisco aqui. Pede ou fornece distância. Aqui, ó. Tá. Nossa, escutou? É, mano. Molecada. Criançada faz barulho, hein? E essa daqui, vou fazer um asterisco vermelho. Fazer aqui. Aqui em cima dela. Não pede e não fornece distância. Ok? Isso é fundamental, tá? É o que você vai saber qual delas usar. Por quê, pessoal? Porque física é um bagulho chato, tá? Física é um negócio que não é muito agradável às pessoas. Então, você tem que saber fazer o quê? Você tem que ler o exercício, você tem que interpretá-lo, né? É fundamental. Interpretar o exercício e depois você tem que saber qual das fórmulas você vai usar. Ah, essa daqui, beleza, é só montar e resolver. No final é tudo matemática, tá? É tudo matemática. Então o que nós vamos fazer agora? Vou deixar sair da frente do negócio para você tirar o print do mapinha conceitual. Ou vocês guardam aí no seu celular, no seu notebook, ou vocês anotem no caderno.
Tá bem resumidinho aí? E já vamos fazer exercícios. Então vamos lá. Pessoal, 2 exemplos, 2 exercícios. Um para a primeira fórmula, outro para a segunda fórmula. Vou colocar na tela de vocês. Tá na tela. Lá da Universidade Federal do Acre. Uma carga elétrica de 6 microcoulombs pode produzir em um ponto situado a 30 centímetros da carga um campo elétrico de... Aí vem as alternativas aí, A, B, C, D e E. Voltando aqui para mim. Quando você vai resolver um exercício de vestibular ou de qualquer coisa, problema, a primeira coisa que você tem que fazer é anotar o que ele está te fornecendo. Então ele fala, uma carga elétrica de 6 microcoulombs. Então, carga Q, 6 microcoulombs. Professor, o que é esse Mi aqui? Essa letrinha grega? 10 elevado a menos 6. Então, isso daqui é a mesma coisa que 10. Opa, desculpa aí. Tá? 6 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. Beleza? Pode produzir em um ponto situado a 30 centímetros. 30 centímetros é o quê? Centímetros é medida de distância, espaço. Então, D. 30 centímetros. Mas você vai usar em centímetros? Não. Você vai usar em metros. Quanto que é 30 centímetros em metros? Tem que dividir por 100. Ou andar 2 casinhas para lá com a vírgula, né? A vírgula está aqui, você anda 1, 2, vira 0,3 metros. Se você usar 30 centímetros, você se lascou. Vai dar errado a sua conta. Bom? 30 centímetros, ele quer saber quem? O campo elétrico, ele quer saber o E. Muito bem. Então vamos lá. Pessoal, ele te deu distância? Deu. Então qual que é a formulinha que você vai utilizar? Exatamente. Aquela que tem distância, obviamente. E é igual a K vezes módulo de Q. Obviamente aqui tem que ter o nosso querido módulo dividido por distância ao quadrado. É esta forma. Bora montar? Bora montar. Quem é o K? Ah, ele te deu um exercício para você, professor, você não pôs. Às vezes ele não te dá. A maioria das vezes ele passa para você. Mas, às vezes não. 9 vezes 10 a nona. Newton por metro quadrado, blá, 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 blá. Eu não vou pôr aqui para a gente não ficar perdendo muito tempo. Tá, então o meu K é 9 vezes 10 a nona. Quanto que é meu Q? 6 vezes 10 a menos 6. 6 vezes 10 a menos 6. E quanto que é a minha distância? 0,3. 0,3 ao quadrado. Não esqueça do quadrado, tá, pessoal? Quadradinho é primordial. Ok. Nossa, deu uma manchada aqui na parede. Problema, depois eu pinto de novo. Acabou, gente. Acabou. A física acabou aqui. O que nós vamos ter que fazer? Matemática. A física e a matemática são amantes. Uma não vive sem a outra, tá? Então, eu particularmente, eu faria o seguinte aqui para vocês. A primeira coisa que você tem que trabalhar numa equação é a potência primeiro. Então, você tem que trabalhar primeiramente aqui embaixo. Depois, você faz o resto. Então, quanto que é 0,3 ao quadrado? Então, vamos aqui, módulo de E é igual a 9 vezes 10 a nona, copia tudo lá em cima, 6 vezes 10 a menos 6. 0,3 ao quadrado é 0,09. É 0,9. Não é 0,9, ô besta. 0,09, tá?
Nossa, professor, você é bom de conta, claro, faz 50 anos que eu dou aula disso. Ok. Agora, nossa, professor, tem potência, tem número com vírgula, que coisa mais chata. Ó, olha a matemática. Eu vou transformar esse maluquinho aqui em notação científica, para ficar mais fácil de resolver. Porque os problemas de elétrica é o seguinte, você tem coisas muito grandes, números muito grandes, 9 bilhões no caso aqui, e números muito pequenos, 0,0000000. Então imagina fazer isso no braço, essas contas, não dá. Você tem que trabalhar com notação científica, tá? Notação científica é potência, regrinha de potência, que é muito simples. Não para todos, né? Mas, para quem treina bastante e estuda, acaba ficando simples. Primeira coisa que eu vou fazer então aqui é transformar isso daqui em notação científica. Lembra como que faz isso? Vamos lá. Módulo de E, 9 vezes 10 a nona, vezes 6 vezes 10 a menos 6. Você vai pegar essa vírgula, vai andar quantas casas para cá? 2, né? Então, 9 vezes... Quantas casinhas você andou? 2. Andou para a direita. Então, 9 vezes 10 a menos 2. Lembra sempre assim, quando o número ele é menor do que 0, alguma coisa, a potência é negativa. Quando é um número grande, 900, 9 bilhões, a potência é positiva, ok? Número grande positivo, número pequenininho negativo. Opa, olha só, deu uma melhorada. O que você vai fazer agora? Regra do açougueiro. Regra do açougueiro. Corta, ó, 9 em cima, 9 embaixo. Corta. Isso. Mas você pode descortar esse 9 aqui também com esse? Não, animal. Esse 9 está na potência, não pode sair cortando tudo aqui. E outra coisa, você só pode cortar porque está tudo multiplicando e dividindo. Se tivesse uma soma aqui, não pode, tá? Então, como só tem multiplicação, aí você pode cortar. Então, vamos lá. Vamos fazer uma divisão aqui na minha lousa ruim. Então, vamos lá. O que sobrou? Aqui sobrou 1, aqui sobrou 1 também. Então, módulo de E é igual... precisa pôr 1, professor? Não é necessário. 10 a nona vezes 6 vezes 10 a menos 6 dividido por 10 a menos 2. Beleza? Beleza. Opa, só sobrou 6. Isso, esse 6 vai ficar aqui na frente. Ele é uma parte do resultado. Não tem mais nada, só tem ele. Agora é só potência. Primeiro vamos trabalhar aqui em cima. Multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base. Faz o que com os expoentes? Some. Some. Você pega isso e soma com isso. 9. Vou até fazer uma bolinha aqui, né? 9 mais menos 6. 9 mais menos 6. Põe 10 a menos 2 aqui embaixo, depois a gente vai trabalhar com ele. 9 mais menos 6. 3. Isso, fica mais com menos. Menos 9 menos 6, 3. Então, 6 vezes 10, a terceira, dividido por 10 a menos 2. Beleza? Agora, divisão de potência de mesma base. Conserva a base, 6 vezes 10, e faz o que com os expoentes? Subtrai 3 menos menos 2. 3 menos menos 2. Menos com menos vira mais. Então fica 3 mais 2. 3 mais 2, 5. 6 vezes 10 a quinta Newton por Coulomb, que é a unidade de medida de campo elétrico. 6 vezes 10 a quinta Newton por Coulomb. Este é o meu resultado final. Qual letra que é? Vamos ver aqui. Letra A. De amor, né? Vocês têm um amor pela física, eu sei de vocês. Agora vamos fazer outro.
Vamos fazer outro. Vamos fazer um com a outra fórmula. Vamos lá, vamos apagar a lousa? Apagando! Voltando aqui, vamos lá, vamos fazer um segundo exemplo, bem rápido, bem fácil, de um... Isso aí vai ficar cansativo para vocês e para mim também. Então vamos lá. Universidade Federal de Pelotas, né? Aquelas coisas grandes. Tá na tela. Numa certa experiência, verificou-se que a carga de 5 milicoulombs, colocada num certo ponto do espaço, ficou submetida a uma força de origem elétrica de valor 4 vezes 10 a menos 3 newton. Nesse ponto, a intensidade do campo elétrico é igual a... Então, vamos lá, voltando aqui. Bem, o que ele deu para você? Numa certa experiência, verificou-se que a carga Q de 5 milicoulombs. 5 milicoulombs. O que é esse milho aqui? 10 a menos 3. Então fica 5 vezes 10 a menos 3 coulombs. Beleza. Colocada num ponto do espaço, ficou submetida a uma força de origem elétrica, ou seja, um Fel, força elétrica, de valor 4 vezes 10 a menos 3 newtons. Então, Fel, 4 vezes 10 a menos 3 newtons. O que ele quer saber? Nesse ponto, a intensidade do campo elétrico é igual a... Então, ele quer saber quem? E. Módulo de E. No caso aqui também é módulo de Fel. A mesma coisa. Pessoal, te deu distância? Pediu distância? Não. Então, qual fórmula nós vamos usar? A segunda. Módulo de E é igual a módulo de Fel dividido pelo módulo de Q. Professor, aqui pode ser maiúsculo, minúsculo, tanto faz. Tanto faz. O importante é que é uma carga, tá bom? Problemas de cargas elétricas, geralmente assim, pode aparecer duas cargas também. Depois nós vamos fazer mais exercícios disso daí. Ok, é esta a fórmula. Só montar agora. E vamos lá, vamos montar. Módulo de E é igual. Quem é a força? 4 vezes 10 a menos 3. Quem é a carga? 5 vezes 10 a menos 3. Agora é só matemática. Acabou a física. Agora é só matemática. Opa! 10 a menos 3 em cima, 10 a menos 3 embaixo. O que você faz? Açougueiro. Corta. 4/5. Quanto que é 4/5? Faz a conta, se você não sabe. 4 dividido por 5. Ô, professor, não sei fazer essas coisas. Pô, mano, se não sabe fazer isso daqui, você tá ferrado no Enem. Você tá ferrado no vestibular. Ah, não dá para dividir. Então, 0, põe um 0 aqui. 40 dividido por 5, 8. 0,8. O quê? Newton por Coulomb. Que letra que é aí? Vamos ver. Letra E. De esperança, né? É a última que morre. Beleza? Tirei um print aí de vocês, ó. Tem várias fotos assim. Tira o print, estudem. Procurem exercícios nos sites aí para vocês. Tem bastante. Procurem por exercícios de campo elétrico. Vai aparecer um monte para vocês fazerem. Ok? Um beijo, um abraço para todos vocês. Fui.